Oi, gente, bom dia. Eu sou a Júlia, estudante de psicologia do sexto semestre da UDF. E esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a TCC, né, de onde ela veio, quais são seus postulados, algumas crenças disfuncionais. E também, um pouquinho antes, alguns fatores específicos e inespecíficos de todas as terapias, né? E eu fiquei muito feliz dos feedbacks do pessoal da minha turma, né? Que falaram que gostaram dos vídeos, eu realmente fiquei muito animada com isso. Enfim, gente, espero que ajude vocês nessa prova, né, do Fernando. E pra quem não vai fazer prova e tá vendo o vídeo, espero que vocês consigam absorver alguma coisa sobre essa abordagem. Então, bora lá, né? Quais seriam os fatores específicos e inespecíficos das terapias? Em tese, todas as abordagens, elas têm coisas que quando elas são trabalhadas com o paciente ou cliente, né, elas geram desfechos semelhantes, né? Tem características semelhantes, tanto na abordagem do terapeuta quanto no processo em si a ser desenvolvido. E cada abordagem, ela possui características específicas. Por exemplo, a questão da formação de personalidade. Para Freud, a gente pega e a gente vê que a formação da personalidade é uma questão ali da infância, que vai construir o seu superego e o complexo de Édipo, e algumas pessoas vão ter fixações em algumas fases. Para Gestalt, não. Para Gestalt é mais uma questão de como você se percebe, de como você conta o seu passado, de como você percebe o agora, quais são os sentidos e significados que o mundo tem para você. Para TCC existem as crenças nucleares, mas também essas crenças podem ser moldadas, podem ser modificadas com o tempo. Então, cada terapia, né, ela vai ter seu fator específico mesmo por conta do desenvolvimento da teoria, né, a epistemologia que ela se baseia. Então, né, esses seriam os fatores específicos. Os fatores inespecíficos seriam coisas comuns. Seriam coisas que todas as terapias, de uma forma ou de outra, vão levar o paciente ou o cliente, né, a desenvolver. Quais seriam esses fatores comuns, né? No livro Psicoterapias, ele aborda 3 principais e uma quarta, que pode ser considerada também. A primeira seria a experiência afetiva. Em tese, todas as terapias, elas geram esse clima para você conseguir expressar suas emoções, que geralmente você não consegue expressar em outros ambientes, né? A associação livre da psicanálise, né? A escutativa da CP, essa questão da aliança terapêutica na TCC. Então, assim, todas as terapias, em tese, geram esse clima para você conseguir expressar suas emoções. A segunda coisa em comum seriam as habilidades cognitivas adquiridas durante o processo. Porque pensa só que você vai lá e você começa a ter insights, ou que você começa a fazer uma reestruturação cognitiva. Você vai ganhando habilidades cognitivas acerca de si mesmo, né? E acerca do mundo também, né? Outras percepções. E isso, consequentemente, também gera o terceiro fator, que seria a regulação do comportamento. A maioria dos pacientes que chegam, né, no set terapêutico são por algum tipo de disfunção que tá gerando algum tipo de sofrimento, né? Então, o processo terapêutico, independente da abordagem, ele tenta levar essa regulação do comportamento do paciente. E o quarto fator que pode ser considerado, mas não é um dos principais, mas que também é consequência de todas essas mudanças, né, e todos esses aspectos que todas as terapias têm, seriam os fatores sociais, as relações interpessoais desse paciente, né, a qualidade das relações dessa pessoa tende a melhorar com o processo terapêutico. É importante a gente lembrar que fatores comuns são diferentes de fatores placebo. Não sei se vocês lembram, mas placebo é quando a pessoa ela possui uma expectativa de que aquela intervenção ela tem um resultado, e aí, a partir dessa expectativa que a própria pessoa tem, aquela intervenção realmente gera um resultado. Como se você tomasse um remédio falso e sua dor de cabeça parasse, entende? Então, isso seria um efeito placebo. Fatores comuns não quer dizer que sejam fatores placebo, entende? São fatores que todas elas têm em sua metodologia, né? Em seu processo. Beleza. E a TCC, gente? De onde é que vem a TCC? A TCC ela surge ali por volta de 1960, no que é chamado de Revolução Cognitiva. A Revolução Cognitiva ela surge como um movimento de vários autores, como o Bandura e o Beck, né?
que tentam trazer essa questão do papel da cognição como mediação, né? E são uma resposta ao behaviorismo, que estava ali em ascensão por volta de 40, 50, e também a psicanálise, que surge no início do século XX com Freud, né? Então, as terapias cognitivas, elas defendem que não somos apenas respostas ao ambiente, que é uma coisa que o behaviorismo traz forte, né? Principalmente o Watson. E a gente também pode ter pensamentos que são acessíveis e as causas dos nossos comportamentos ou disfuncionalidades podem ser acessíveis ao consciente, não necessariamente é uma coisa inconsciente. Tanto é que o próprio Beck, ele era psicanalista. Ele começa a desenvolver a teoria porque ele estava tentando entender que a depressão era uma hostilidade retrorefletida reprimida. O que isso significa? Eu também não entendi. Mas ele deduziu que isso não tinha nada a ver, né, nos estudos dele, e que os conteúdos, para conseguir chegar nessa conclusão, ele estava estudando os conteúdos em vigília e durante os sonhos da amostra, né? E aí ele chega à conclusão de que os conteúdos que estavam nos sonhos, de desvalor, de desesperança, de desvalia, né? De percepções negativas acerca de si, eram muito semelhantes, tanto nos sonhos quanto na vigília. E aí ele pensou, ué, se é semelhante à razão, então significa que talvez os conteúdos que levem esse ser humano ao sofrimento a gente consiga acessar. E tem um papel mediador aí. Não é só o inconsciente, né? Essa pessoa está tendo acesso a esses conteúdos. E aí ele começa, né, a pensar nessa estrutura, né, da TCC. E quais seriam essas estruturas? Os principais fundamentos da TCC se baseiam em quê? A forma em que a gente processa a realidade, ou seja, a cognição, esse pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento, né? Essa forma de processar a realidade é o que a gente chama de crenças nucleares, crenças intermediárias e os próprios pensamentos automáticos, que eu vou falar um pouquinho depois. E o que todas as terapias cognitivas defendem, que todas elas têm em comum? A primeira coisa que elas defendem é que há sempre a mediação da cognição. Então, mesmo que a gente não tenha acesso a essa cognição diretamente, ela sempre media a nossa resposta e a nossa interpretação com o ambiente. A segunda coisa que todas as terapias cognitivas defendem é que a atividade cognitiva pode ser monitorada, avaliada e medida. E a terceira coisa que todas as terapias cognitivas defendem é que a mudança de comportamento pode ser uma evidência indireta da mudança cognitiva. Exemplo, digamos que existe uma pessoa que ela tem muita insegurança em relação a si. E aí ela não se coloca em prova em nenhuma situação, ela não faz nada que possa medir sua competência em algum aspecto. E aí ela tem muita insegurança, e aí ela começa a pensar que, poxa, talvez exista, assim, a possibilidade de que eu consiga alguma coisa, de que eu realmente possa ser competente em algum aspecto. E aí essa pessoa vai lá e tenta alguma coisa. E aí ela vai lá e consegue. Então, tecnicamente, a mudança na cognição gerou uma mudança no comportamento. Entendeu? Então, pro Aaron Beck e para as terapias cognitivas, isso seria uma evidência de que houve essa mudança. Entende? Essas são coisas que a terapia cognitiva defende. Agora, bora lá. Crenças nucleares, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. Beleza. Pro Beck, pra Judith Beck, né, pro pessoal da TCC, nossas cognições, elas são como se fosse uma árvore. Então, cada situação gatilho, ela gera uma avaliação rápida, que seriam os pensamentos automáticos, e esses pensamentos automáticos, eles são filiados a crenças intermediárias, e essas crenças intermediárias são filiadas a crenças nucleares. Não necessariamente essas crenças nucleares são desadaptativas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença nuclear de autoestima, de alto valor, que ela pensa bem assim, não, eu sou capaz, entende? Aí, bora pegar um exemplo prático. Prova. Tem uma prova. Tem uma prova e essa pessoa tem uma crença nuclear de que ela é capaz. Então, alguém fala, prova. O pensamento automático pode ser bem assim, eu estudei. E aí, a crença intermediária é,
Quando eu estudo, eu consigo fazer a prova. E a crença nuclear é: eu sou capaz de passar por isso. Ou, tipo, eu sou capaz de ser competente, alguma coisa assim. Entende? Então, os pensamentos automáticos, eles são avaliações rápidas. Eles são diferentes daquele pensamento deliberativo, né? Daquele pensamento que a gente gasta energia pra ter. Eles são como se fosse papum. Então, quando você... Sabe quando você conhece alguém? Sabe quando você conhece alguém que você simplesmente você olha pra pessoa e você fala, não gostei. Ou tipo, nossa, eu gostei muito. Entende? Você raciocinou, você pensou bem assim, nossa, eu gostei porque ela se veste muito parecido comigo, ela fala parecido comigo e, nossa, eu gostei muito dessa pessoa, ela é muito empática. Não, você só, sabe, tipo, esse pensamento rápido, isso seria um pensamento automático. Eles podem ser funcionais e disfuncionais, né? Então, por exemplo, alguém que passa por essa mesma situação de prova, mas tem um senso de incompetência muito grande, assim, tem uma crença nuclear de desamparo, digamos assim. Então, ela pensa que ela não é competente nas coisas. Então, chega a hora da prova, ela fala bem assim, não vou conseguir. É pensamento automático, não vou conseguir. Aí, isso tá passando, esse pensamento automático é uma folhinha daquele galho que leva à crença intermediária de sempre que tem prova, sempre que eu preciso ser avaliado, eu falho. E aí, isso está centrado num pensamento nuclear de eu não sou capaz de fazer nada, entende? Então, é uma linha, assim, sabe? Ele vai se destrinchando em frente a esses gatilhos. E aí, beleza. Existem algumas crenças nucleares que a Judith Beck, ela postulou que são geralmente o que leva à disfuncionalidade, né? São três principais. A terapia do esquema, depois, eu não sei se quem é o cara da terapia do esquema, acho que é o Jeffrey Young, alguma coisa assim. Ele divide mais, né? Mas pra Judith Beck, as crenças nucleares centrais são de desamor, de desamparo, de desvalor. A crença de desamor, ela se dá pela percepção do indivíduo, de que ele não é capaz de ser amado, ou de ser atraente, ou de ser gostável. Beleza? Depois eu vou comparar as três pra conseguir diferenciar certinho. A de desamparo é a incapacidade de se proteger. E a de desvalor tem a ver com os valores que o sujeito acredita que tem, ou que não tem. Todas as crenças nucleares, elas em tese, pro Aaron Beck, né, para as terapias cognitivas, elas surgem ali mais ou menos na infância, assim. Então, essa questão de que o pessoal fala, ah, não, mas a TCC não fala da infância. Então, ela usa a infância como modelo explicativo, mas não é o foco mesmo. Todas as crenças nucleares, elas surgem ali por volta da infância com alguma situação ou com uma série de situações que elas vão se fomentando. Então, é como se fosse uma ideia que surge e aí essa ideia vai sendo comprovada com o tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de desamparo. Às vezes na infância ela perdeu um ente querido, então ela se sentiu vulnerável e aí com o tempo a mãe dela, sei lá, tem vários relacionamentos e cada relacionamento essa pessoa vai embora também depois. E aí a mãe dela também super protege ela, então ela acredita que ela não consegue fazer nada sozinha. E aí vai criando esse senso. E aí hoje ela tem uma crença de desamparo, que ela acredita que ela não consegue fazer nada sozinha. Entende? Então, esse passado, ele explica porque essa pessoa tem essa postura diante das situações de hoje. Entende? A gente não vai tratar lá do passado, a gente vai tratar as crenças e os pensamentos automáticos de hoje para mudar isso, entende? Então, porque a TCC é muito bacana, que ela acredita que o indivíduo ele é capaz de aprender, sim, até outras formas de comportamento, de cognição, que vai se alimentando, né? Essa mudança de cognição muda o sentimento, que muda o comportamento vai lá, volta e muda a cognição também, entendeu? Então, pra TCC é isso, sabe? Não é que nem a psicanálise, que a gente vai lá na Melanie Klein, eu sei o bom, eu sei o ruim, e aí você paz, cisão e complexo de... Não, entende? É uma coisa mais prática mesmo. Tem minhas críticas, porque eu acho que é um modelo meio mercantilista. Sim, tanto é que chama o paciente de cliente, né? Mas tudo bem.
Isso aí fica pra outro vídeo. E aí, beleza. A de desamor é justamente essa questão. Como a gente pode diferenciar a crença de desamor, de desamparo, de desvalor? No livro da Judith Beck, que eu acho que é Aprendendo Terapia Cognitiva, ela separa mais ou menos assim. Desamparo é quando a pessoa ela se sente incapaz de se proteger ou de desempenhar funções de forma adequada. Então ela acredita que ela precisa de um amparo para fazer tudo, digamos assim, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que tem personalidade dependente, transtorno de personalidade dependente, ela teria muitas crenças de desamparo. Ela acredita que ela precisa sempre de alguma pessoa, de alguma coisa, que em todo momento ela vai ser abandonada, que ela vai ficar sozinha, que ela vai ficar desamparada, entende? Por exemplo, a agorafobia seria uma crença de desamparo muito forte, que é quando a pessoa ela fica em lugares sem proteção, ou que ninguém vai conseguir ajudar ela se ela passar mal, ou alguma coisa assim. Seria uma crença de desamparo. Desamor, incapaz de ser amado. Por exemplo, pessoas que têm muita baixa autoestima, às vezes, podem ter uma crença de desamor. Elas acreditam que não são atraentes, elas acreditam que, de fato, não são desejáveis, entende? Isso seria uma crença de desamor. De desvalor, é quando a pessoa ela acredita que ela tem valores morais que não são bons, por exemplo. Eu sou ruim, eu sou perigoso, eu sou cruel, deixa eu ver, eu uso as pessoas, enfim, esse tipo de coisa, entende? Beleza. E aí, quais são as disfunções cognitivas, as distorções cognitivas que as pessoas têm? O que seriam essas distorções cognitivas? São crenças desadaptativas, que geralmente todo mundo possui algum tipo de distorção cognitiva. A gente não consegue perceber a realidade de uma forma 100% pura, na maioria das vezes. A gente sempre tem algum processo para economizar energia que pode ser adaptativo ou não. Então, todo mundo passa por isso em algum momento, em algum tipo de percepção. As mais comuns são catastrofização, muito comum em transtornos de ansiedade, que é quando a pessoa ela pensa no pior cenário possível. E ela não consegue admitir a existência de que aquela mesma situação pode ter outros desfechos. Então, exemplo, vai ter uma prova e a pessoa pensa, meu Deus do céu, eu só li 2 parágrafos, com certeza eu vou reprovar. Meu Deus, eu vou ter que trancar o curso. Meu Deus do céu, porque eu escolhi psicologia. Meu Deus, eu não tive tempo de ler. Meu Deus. Entendeu? E a pessoa, ela fica assim, meu Deus, é uma catástrofe. Por isso o nome, catastrofização. Beleza, raciocínio emocional. Aqui eu acho, ou emocionalização. Aqui eu acho que o Aaron Beck, ele quis fazer uma raiminha pro Freud, né? Que tem um mecanismo de defesa da racionalização. E aqui tem o mecanismo de defesa da emocionalização. Enfim, a emocionalização é você presumir que seus sentimentos são fatos. Então, por exemplo, estou desconfiada de tal pessoa. Isso significa que ela não é confiável. Eu me sinto desconfiada, eu me sinto desesperada, então a situação é desesperadora. Eu me sinto ansiosa, então tem alguma coisa pra eu ter medo. Entende? E tipo, você assume que isso é um fato. Que a sua emoção, ela é um argumento válido pra que aquela situação realmente comprove essa sua emoção. Entende? Polarização ou pensamento dicotômico é aquela pessoa tudo ou nada. Olha, ou tá tudo perfeito, ou isso aqui foi horrível. Entendeu? Ou eu tirei 10, ou eu tiro 10, ou eu sou um fracasso. Entende? Ou você é bom, ou você é ruim. Entende? Ou você só faz coisas boas, maravilhosas, perfeitas, impecáveis, ou você é um fracasso. Sinto muito. Entendeu? É esse tipo de pensamento. Entende? Abstração seletiva ou visão em túnel, muito comum em transtornos depressivos. Quando você pega apenas um aspecto, geralmente negativo, da situação, e você ignora todo o resto. Então, por exemplo, você teve um dia, o paciente ia lá, ele teve um dia, foi lá, passeou com o cachorro, falou com a família, foi pro trabalho, o trabalho foi tranquilo, tudo mais, não sei o que, não sei o que lá, bateu o carro no fim do dia, pronto. O dia foi horroroso, foi o pior dia, gente. Isso seria um caso de abstração seletiva. Leitura mental.
quando você acha que você realmente sabe o que as pessoas estão pensando. Tal qual o professor Xavier, você sabe de tudo que a pessoa tá pensando. Então, por exemplo, aquela pessoa me olhou feio. Nossa, ela não gostou da minha roupa. Nossa, certeza que ela vai falar de mim pra alguém. Nossa, meu Deus do céu. Socorro. Nossa, o professor não me respondeu, gente. Ele, certeza que ele me odeia, ele acha que eu não gosto dele e tal, não sei o quê. Rotulação. Colocar. Outro exemplo, né? Rotulação. Colocar um rótulo global rígido em si ou em outra pessoa, sem considerar situações ou contextos. Como assim? Você conhece uma pessoa, tudo bem, tudo mais, não sei o que, não sei o que mais lá. E essa pessoa, você vê ela chateada, estressada no trânsito, e ela xinga o carro que tá na frente. Você fala, nossa, que pessoa mal educada. Nossa, mas ela é muito mal educada. E aí você conhece essa pessoa em outro contexto. E aí ela é legal com você, sei lá, ela é só normal. E aí você fala, nossa, ela é falsa, né? Porque ela é muito mal educada, então assim, ela tá sendo falsa, obviamente. Aí, qualquer contexto que você conheça essa pessoa, você vai botar esse rótulo nela de que ela está sendo mal educada. Independente do contexto, da situação, sabe? É como se você pegasse e falasse a partir de um pressuposto, a partir de uma situação ou a partir de uma crença que você tem, que aquela pessoa é aquilo, ponto, acabou e não existe conversa, entendeu? Imperativos. O que seriam imperativos? É aquele senso de, nossa, mas deveria ter. Como assim deveria ter? Por exemplo, ah, exemplo, minha amiga tá viajando pra outra cidade. Eu gosto muito da minha amiga. E eu tô triste com isso. E aí você fica, eu deveria estar feliz, porque a minha amiga vai viajar, ela vai ficar feliz. Eu deveria estar feliz, mas você tá triste. E aí você não aceita esse fato e você fica, não, mas eu deveria estar feliz, eu deveria gostar que ela vai viajar. Eu deveria, não sei o quê, entende? Então é esse senso que não deixa com que você realmente avalie as coisas como elas são. E tem a minimização e maximização, que é um pouco de abstração seletiva, só que é assim. Abstração seletiva é quando você só capta os eventos ruins. Eu acho que eu equivoquei um pouco no exemplo. Mas quando você capta apenas situações ruins da coisa. O dia teve várias características e aí você só pega aquela coisa ruim do dia e assume aquele negócio, entendeu? A maximização ou minimização é quando você tem um comparativo e nesse comparativo sempre as coisas boas são desqualificadas e sempre as coisas ruins são maximizadas. Então, por exemplo, esse mesmo exemplo do dia que teve o carro. E aí o terapeuta, digamos que essa pessoa que teve o dia normal e aí teve o acidente do carro, ela chega lá e o terapeuta fala, mas você não falou que você conseguiu conversar com a sua família, tomou café da manhã, tá, o seu trabalho foi tranquilo? Aí ele, mas isso aí acontece todo dia. Mas isso aí é normal, né? Tipo assim, não faz sentido eu ficar feliz por isso. Tá vendo que ele tá minimizando os aspectos positivos? Ou o carro. E aí o terapeuta chega e fala pra ele assim, ok, mas foi um acidente de carro, mas o acidente de carro foi tão grande. Aí ele fala, não, mas eu vou ter que gastar R$ 500 pra consertar aquele negócio. Entende? Não, mas assim, estragou meu dia completamente, sabe? Do que adianta? Sabe, eu tenho um dia normal e aí eu bato o carro, sabe? Com certeza isso estragou meu dia. Agora minha semana vai ser uma merda, entendeu? Ele tá maximizando um aspecto negativo e diminuindo, desqualificando os aspectos positivos. E isso também serve para características pessoais. Exemplo. Você, sei lá, conseguiu uma vaga de emprego. E aí a pessoa chega e fala bem assim, mas também, né, todo mundo consegue, nem tinha concorrência. Ela não consegue aceitar que os aspectos positivos são realmente positivos e têm um valor bom, entende? Ela diminui esses aspectos e foca nos aspectos negativos, entende? Esse mesmo exemplo do trabalho. Mas também agora eu vou ter que trabalhar todo dia. Vou ter que escala 6x1, sabe? Tipo, nossa, que péssimo. Mas qualquer um consegue um trabalho desse. Isso seria, tipo, uma maximização e minimização. Agora, pra fechar o vídeo, pra não ficar tão longo, né? Eu vou dar alguns exemplos de algumas distorções que alguns transtornos trazem, né? Depressão, transtorno depressivo, né? É uma crença negativa de si, do mundo e dos outros. Então, por exemplo, a pessoa, ela
tende a ter essa visão mais em túnel, de perceber tudo de uma forma muito negativa. Ela só vê aspectos negativos em si. Ela só vê aspectos negativos no futuro. Você pergunta pra ela, tipo, como é que você se imagina daqui a não sei quanto tempo? Não, eu vou tá mal. Eu vou tá mal. Não, as pessoas, elas realmente elas não são confiáveis, elas não gostam de mim e também não tenho que gostar delas, não faz sentido. Sabe? A mania, né, que a gente tem a distimia, né, que é a depressão, a gente tem a eutimia, que é o estado basal, e tem a mania. A mania é tipo o oposto. É como se a pessoa tivesse uma visão extremamente positiva, inflada de si, do mundo, dos outros e do futuro também. Então ela acredita que se ela jogar na Mega Sena, ela vai ganhar com toda certeza. Entende? Mas como é que você é? Nossa, eu sou incrível. Nossa, eu sou maravilhosa, eu sou a melhor pessoa do mundo. O comportamento de autoextermínio, né? Pensamento suicida. Seria uma desesperança e um conceito autodesqualificador. Quando vocês pensarem sobre comportamento suicida, uma das escalas que a gente usa é a escala de desesperança do Beck, que é baseada mais ou menos nessa ideia de que a pessoa que ela tem esse tipo de pensamento, ela tende a ter uma desesperança muito grande em relação ao seu futuro e em relação a si também. Então ela acredita que ela não pode melhorar, sabe? Então é uma desesperança geral. Tanto é que é uma escala que se utiliza, né? De desesperança. A ansiedade generalizada tem a ver com aquela questão da catastrofização, né? E também o medo de perigos físicos ou de supostos perigos físicos e perigos psicológicos. Então, situações que vão colocar aquela pessoa em risco de alguma forma. Ou que ela imagina que possa colocá-la em risco. A fobia seriam medos específicos, né? Então, essa questão dessa ansiedade, desse medo, dessa catastrofização relacionado a uma coisa em específico, entendeu? É tipo, uma coisa em específico, barata, por exemplo. O pânico seria o medo de um perigo físico ou psicológico iminente. Como assim? A pessoa ela realmente acha que ela vai morrer. Então, ela tem essa sensação de que ela vai morrer e ela acredita que aquilo ali vai acontecer mesmo. Então, ela tem todos aqueles sentimentos. É uma distorção que ela faz daquela situação, entende? Mesmo ela sabendo que possui sim o transtorno do pânico, ela ainda tem essa sensação e ela acredita que esse sentimento é real e que vai acontecer. O estado paranoide é um estado de desconfiança extremo, então é uma distorção em que a pessoa ela acredita que todos os outros são manipulativos, maus e que vão fazer mal a ela, vão prejudicá-la de alguma forma. O transtorno conversivo é uma ideia de anormalidade física ou motora. Ela realmente, assim, né, o transtorno conversivo é aquele transtorno que a pessoa ela tem uma crença de que existe, tipo, como é que eu posso explicar isso? Seria o que a gente chama de somático. Então, seria, ela tem uma ansiedade, por exemplo, mas essa ansiedade não é expressa emocionalmente, ela expressa como, por exemplo, uma dor em algum lugar, entende? Tipo, uma dor na perna que surge do nada quando ela tá com medo, entende? Isso seria um transtorno, e aí isso se basearia numa distorção cognitiva de que essa pessoa tem alguma normalidade naquela região, entende? Devido a isso. O obsessivo-compulsivo seria relacionado aos pensamentos continuados sobre segurança, atos repetitivos, para precaver-se de supostas ameaças. Então, a pessoa ela tem aquela obsessão, né? E uma compulsão para compensar aquela obsessão. Então, por exemplo, pessoas que têm obsessão relacionada à moralidade, entende? É normal elas terem uma compulsão relacionada a alguma coisa contra isso. Pessoas que rezam o tempo todo, por exemplo. Não sei se vocês já viram aquele vídeo Tok Tok. Aquele vídeo não, aquele filme Tok Tok. Eu acho um pouco estereotipado, mas é bom pra ilustrar, então ok. Que tem aquela senhora que ela tem que ficar fazendo isso aqui todas as vezes. Então, ela tem uma obsessão de alguma coisa moral. E pra compensar isso, ela tem que ficar fazendo o sinal da cruz o tempo todo. Então, seria justamente um pensamento obsessivo com essa compulsão. E pra esse vídeo é isso, gente. Eu acho que eu consegui responder algumas questões do estudo dirigido
Se você ficou até aqui, muito obrigada. Espero ter te ajudado. E boa prova a todos nós. E é isso. Tchauzinho!